estar fazendo um agradecimento muito grande ao meu pastor pela confiança, né? Pela oportunidade, pela confiança a nós adquirida, né? Que Deus possa abençoar a tua família, a tua esposa, os teus filhos, né? Que o teu ministério seja uma bênção para a obra do Senhor, como tem sido. Que Deus possa te abençoar muito, muito, muito mais além daquilo que a sua vã consciência possa imaginar. Tá, aos obreiros, pastores, colegas, Deus abençoe. Obrigado pela honra, né, dos irmãos estar aqui. Se bem que os irmãos estão aqui é para honrar o Senhor, né? Não é aqui esse que vos fala. E a igreja, que a paz do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, né? Que Deus possa acrescentar ao coração aquilo que os irmãos vieram aqui buscar nesta noite, que seja a presença do Senhor. Meus amados, o pastor esses dias esteve falando aqui que um pregador ele leva talvez 3 dias, talvez alguns levam uma semana, né, para fazer, né, um verdadeiro sermão, ou para tentar fazer um sermão. Eu devo confessar, pastor, que desde o dia que o pastor me falou, tem 2 semanas que eu mal durmo. Eu acordo de madrugada todas as vezes, acordo de madrugada orando ao Senhor, e o Senhor de lá para cá tem me dado uma palavra. Eu sei que essa palavra é conhecida dos irmãos, mas a igreja precisa ouvir. Tem pessoas aqui que nesta noite precisam ouvir. Então o Senhor me diz assim, toda hora que eu acordava de manhã, de madrugada, Ele me dizia, vai lá e escreve para você não esquecer. Eu tenho uma facilidade de esquecer as coisas, talvez até o nome das pessoas, mas o Senhor escreva aquilo que eu te digo, e eu quero passar esta noite aqui para os irmãos, o que o Senhor nos trouxe aqui para falar a esta igreja. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer uma pessoa aqui. Meu coração enche de alegria, o meu coração regozija no Senhor. Quantas das vezes eu orei, quantas das vezes eu pedi ao Senhor, e falei ao Senhor que eu não morreria enquanto meu filho não entrasse pela porta desta igreja aqui. Hoje o meu filho está presente aqui. Eu não vou pedir para que ele levante, porque o meu filho é amado do Senhor. Meu filho é uma dádiva do Senhor, quem o Senhor nos deu. Meu filho é agraciado do Senhor. Se hoje Deus me levasse desta terra, eu estaria contente, eu estaria alegre. Pela presença, seja bem-vindo neste lugar, Adriano, que Deus te abençoe. É servo do Senhor, é batizado na presença do Senhor, mas por algum motivo tem distanciado da presença do Senhor, mas o Senhor tem um momento de trabalhar em cada vida, e tem trabalhado na vida dele. É servo do Senhor, é um filho que não me dá problema, não tem problema com vício, com cigarro, com bebidas, não usa nada de entorpecente, não dá escândalo na cidade, simplesmente ele não vem na igreja. Mas que Deus possa abençoar, Adriano, tá? Deus te abençoe, senta aí. E as irmãs, por favor, que de plantão e que está solteira, né? Eu estou atrás, né, de um genro, de uma nora, né? Faça-me o favor, passa a visitar mais a minha casa lá, né? Porta de casa está aberta. É um rapaz bonitão, vocês vão ver depois, né? 1,90 m e tantos lá, um rapaz muito bonito mesmo. Não teve nada puxado com o pai. Vamos sem mais delongas, irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 12. E vai orando em espírito, vai buscando em espírito, para que Deus possa ministrar essa palavra aos vossos corações. Eu vou tentar ficar um pouco mais perto aqui do púlpito. Eu sou meio inquieto, eu fico andando para lá e para cá, talvez um pouco pelo nervosismo, ou a maneira de ser mesmo. Mas eu vou tentar estar aqui, porque eu quero passar para os irmãos o que Deus passou por mim, revelações do qual eu não entendi, até hoje não tinha entendido, toda a minha vida dentro da presença do Senhor na casa de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz aos nossos corações, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra, ela faz uma divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, ela é apta para discernir entre o bem e o mal. Então a palavra de Deus, ela nos fala a cada dia. Levítico capítulo 6, versículo 8 ao 12. Nós temos aqui, né, no projetor aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, por favor. Eu vou estar lendo na minha Bíblia, mas os irmãos acompanhem ali, por favor.
Amém? Toda igreja achou? Dá um amém aí. Estamos vivos? Amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sob o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E aí, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Podemos dar uma glória ao Senhor? Aleluias! Glórias a Deus por esta palavra aos nossos corações. Meus irmãos, eu gostaria de estar falando nesta noite a respeito, restaurando o altar da comunhão. Comunhão não é um desejo, mas uma necessidade. Pode repetir comigo? Comunhão não é um desejo, mas é uma necessidade. Amém? Então, se a comunhão com o Senhor, ele não é só um desejo, que o desejo ele vem e ele passa, mas ele é uma necessidade, como o ar que respiramos. Nós precisamos da comunhão, nós precisamos da presença do Senhor, porque senão fatalmente nós vamos ser esquecidos, fatalmente nós vamos cair em tentação. Então nós precisamos ter esta comunhão com o Senhor. Por isso eu gostaria de estar falando a você, restaurando o altar da comunhão. O salmista, no Salmo 143, versículo 6, ele diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus meu. A minha alma precisa ter sede desse Deus, a tua alma precisa ter sede deste Deus. Você precisa contemplar as formosuras do Senhor na tua vida, você precisa contemplar este Deus na tua vida, você precisa aprender mais do Senhor. E esta noite que vai ser uma noite de glória, aonde o Senhor vai restaurar almas aqui, acredito eu, onde o Senhor vai restaurar vidas aqui nesta noite. O nosso tempo é curto, nós vamos correr porque o tempo corre, e eu quero passar aos irmãos tudo que o Senhor mandou passar aqui. Amados, mas para nós entendermos um pouco, ao olharmos aqui o princípio aqui das coisas, o plano de Deus, Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos a imagem e a semelhança do nosso Criador, do nosso Deus. Ele cria o homem com um propósito de comunhão, ele cria o homem com um propósito de intimidade, ele cria o homem com um propósito de amor. Então você é amado do Senhor. Deus te criou com um propósito de uma intimidade com Ele, de ter uma comunhão com Ele, de ter amor com Ele. O homem gozava de todos os benefícios. O homem gozava aqui, da presença do Pai. Quando Deus fez o homem aqui, o Senhor visitava sempre o homem aqui ao entardecer. A palavra de Deus nos afirma isso. No entardecer o Senhor visitava ali o homem. Então eles viviam em uma certa harmonia, o homem tinha com seu Deus, com seu Criador. O homem ainda, sem conhecer o pecado, amava o seu Senhor, e por ele era amado. O pecado ainda não tinha entrado na esfera da terra aqui, mas na esfera celestial havia acontecido. Mas até então o pecado não tinha entrado na vida aqui do homem, onde Deus fez ali um jardim no Éden, não do Éden como falamos, mas é no Éden, ali no Oriente.
Ele faz um jardim, ele coloca ali o homem sobre todas as coisas. Então o homem gozava de benefícios aqui. O homem estava sobre todas as coisas, Deus colocou o homem aqui. Sobre todos os animais. Ele tinha poder, ele tinha como colocar até os nomes, foi ele que colocou. Mas preste aqui atenção, por favor. Se você quiser escrever, escreva isso, mas preste atenção, por favor. Mas a beleza não estava na criatura, mas no Criador. Sabe esse egocêntrico que nós temos? Essa soberba que muitas das vezes nós temos dentro do nosso coração. Nós não somos nada. Porque muitas das vezes almejamos ou conseguimos algum título, temos título de pastores, ou de presbítero, diácono, ou prefeito, juiz, achamos que somos alguma coisa. A beleza não estava na criatura, mas no Criador. Foi Deus quem criou todas as coisas. Foi Deus quem te criou. Foi Deus quem me criou para ter uma comunhão comigo, para ter uma comunhão contigo. O homem erra aqui ao menosprezar a ordem dada ali pelo Criador. Ele se deixa enganar. O pecado entra na vida do ser criado. A criatura passa a sofrer com o impacto da queda. A criatura passa a sofrer com o seu erro. A criatura afasta do seu Criador. Ele passa a ter vergonha, ele passa a se esconder do Criador. Tudo que outrora era maravilhoso, agora passa a não ser mais. Já passa a ser sem graça. A criatura que gostava de conversar com o seu Criador, ela passa a esconder do seu Criador. O pecado, a Bíblia nos diz que ela faz separação entre o homem e Deus. Deixa eu te falar, igreja, Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Quando a igreja peca, quando nós pecamos na presença do Senhor, nós podemos esconder da nossa esposa, podemos esconder dos nossos parentes e do nosso pastor, mas os olhos de Deus estão patentes sobre toda a criatura. De Deus nós não escondemos nada. Então essa criatura passa a ter vergonha, passa a se esconder. Outrora era tudo maravilhoso, mas já não é mais. O pecado afasta o homem do seu Criador. Não há mais comunhão entre criatura e Criador. Aí o filho é lançado fora da presença do Pai. O Senhor tira a criatura da sua presença. Sabe por quê? Não foi por nada, foi por amor. Porque da árvore que eles não podiam comer, eles foram e comeram. Mas tinha uma árvore ali que eles não podiam colocar a mão de maneira nenhuma. E Deus, por zelo, coloca aquele homem fora daquele jardim, para que ele não viva eternamente. Imagina nós pecando como nós pecamos, se nós formos viver eternamente pecando diante de Deus. Então Deus, por amor, tira o homem ali daquele jardim ali. Passa o mais triste de tudo aqui, pastor, que o Criador já passa a não ser mais visto. Sabe aquela intimidade onde falava cara a cara Adão ali e Eva? Já não é mais visto o Senhor. A intimidade acabou. Mas tudo que Deus projeta tem o seu início e tem o seu fim. Os planos de Deus não podem ser frustrados de maneira nenhuma. O que Deus decretou é imutável as coisas do Senhor. Então, se Deus colocou alguma promessa na tua vida, é imutável. O Senhor não muda. Talvez você está dizendo, está demorando muito, mas vai chegar a tua bênção. É imutável. Em Hebreus 6,13, quando Deus faz aqui uma promessa a Abraão, não tendo por quem ele jurar, alguém maior do que ele para ele jurar, ele jurou por si mesmo, que sobre Abraão faria uma grande nação. E hoje nós temos uma grande nação, nós temos Israel ali, uma grande nação, que é obra do Senhor. Então, meus amados, Deus, pela sua misericórdia, Ele tem um propósito de unir aqui novamente ao homem. Deus tem um propósito aqui de amor com o homem.
O Senhor, para restaurar a comunhão novamente com o homem, o que Ele faz? Ele vai instituir o holocausto, as ofertas, né? Ele passa aqui a instituir ofertas e sacrifícios, expiação e propiciação. A criatura tem novamente a oportunidade de ter os seus pecados esquecidos e perdoados pelo Criador. O homem que outrora errou lá, Deus volta, não, vamos fazer uma aliança com esse povo aqui de novo. Aí Ele institui aqui ofertas e sacrifício, expiação e propiciação. Aí é onde que nós entramos nesse texto. Eu só estava dando uma entrada aqui para os irmãos entenderem mais ou menos. No texto de Levítico, aonde fala, nesse capítulo que lemos, capítulo 6, versículo 8 ao 12, o Senhor institui aqui a lei do holocausto. O que seria holocausto? Holocausto, uma oferta usada ao Senhor, alçada ao Senhor. Uma oferta que colocaria ali, e ali era feito um sacrifício ali pelo sacerdote. O sacerdote purificava e pedia pelo pecado daquele que ali estava oferecendo aquele sacrifício ali. Moisés recebe ordem da parte de Deus para entregar ao sacerdote acerca das suas funções oficiais aqui. Nós vamos ver aqui no capítulo, no versículo 8, falou mas o Senhor a Moisés dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto será queimado sobre o altar, toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Então o Senhor aqui dá uma ordem a Moisés aqui, olha, diz, né, ao sacerdote, que naquela época era Arão ali, e os seus 2 filhos ali, 2 ele havia perdido, Nadab e Abiú, levou fogo estranho diante do Senhor e Deus os consumiu, mas ele coloca Itamar e Eleazar ali, que são sacerdotes que vão ajudar Arão ali naquela função, naquele ofício ali. Os sacerdotes teriam que pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, puro, perfeito, para que pudesse fazer aquele sacrifício ali. Isso aqui é uma coisa de Deus. Se nós lermos aí no Levítico capítulo 1, versículo 4, deixa eu ler aos irmãos aqui. Levítico 1, capítulo 4, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Tem mistério do Senhor aqui. Mas pastor, por quê? O sacerdote teria de colocar a mão ali sobre a cabeça do cordeiro ali, para depois imolá-lo, para depois degolá-lo. Mistério do Senhor. Guarde isto aqui. O sacerdote teria de colocar a cabeça sobre a cabeça de um cordeiro ali, sabe por quê? Transferência de culpa. Era a culpa do pecador sobre a vida de um inocente. Lembra os irmãos alguma coisa? Dá para lembrar de alguma coisa? Dá, não dá? Sobre a cabeça ali daquele cordeiro, o sacerdote colocava a mão e depois o degolava. Transferência de culpa. Pastor, mas por que um inocente, ele paga pelo preço de um pecador? Porque em Romanos 6, 23 nos fala, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então talvez para nós recebermos alguma coisa, os irmãos sabem, né? Nós vamos chegar ali mais ou menos. Precisava de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem nada, pelo meu pecado, pelo teu pecado. O sacerdote teria que colocar o holocausto sobre o altar para expiação. O fogo queimaria toda a noite até o amanhecer.
que seria o altar? Lugar santo, lugar de reconhecimento, que é o Senhor. Então o altar é um lugar santo, igreja. Cuidado, cuidado com o altar. Cuidado com o microfone na tua mão. Tá? Aqui em cima, aí na rua nós podemos matar uma vida, aqui nós podemos matar uma alma. Cuidado com o microfone na boca. Pessoal do louvor, consagração ao Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. O versículo 10 e o versículo 11, deixa eu correr aqui que o tempo ruge. Versículo 10 e o versículo 11 nos fala: depois de expirar suas vestes, vestirá outras vestes, levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Não, e o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirás a calça de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porás junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Meus irmãos, esse versículo 10 e o versículo 11 aqui, nos fala a respeito de pureza, de santidade. Até para o sacerdote levar aquela cinza ali para fora, ele não poderia usar a mesma vestimenta que ele usava para fazer ali o holocausto. E nós viemos para a casa do Senhor, isso aqui é para mim também, não estou querendo pôr carapuça em ninguém. O pastor ainda brincou comigo que eu estava bonitinho, ainda falei, é para o Senhor. Nós usamos as melhores roupas, talvez para um casamento, nós usamos as melhores coisas que temos para o mundo, mas para Deus pouco damos. Vestimos roupas inadequadas, muitas das vezes dentro da casa do Senhor. Sendo que este lugar aqui é um lugar de oração, é um lugar santo, é um lugar separado, que o Senhor separou para nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Este lugar aqui não cabe impureza, porque o nosso Deus é santo e Ele é santo, e Ele vive eternamente. Deixa eu correr com os irmãos. A Bíblia que nos diz que tinha que tirar a cinza para fora. Interessante, né? Quando o holocausto acabava de ser queimado, tinha de tirar a cinza para fora. Ele trocava as suas roupas ali, as suas vestes, e tirava aquela cinza para fora. Sabe o que é cinza, meus irmãos? Cinza é resto. Cinza é tudo que não presta mais. Cinza é aquilo que já foi queimado. Sabe aquelas coisas que muitas das vezes você e eu precisamos deixar para trás? Aí nós viemos para a casa do Senhor, trazemos um turbilhão de problemas para dentro da casa. Trazemos um turbilhão de problemas para o nosso pastor. E nunca esquecemos o Egito para trás. Parece que queremos viver ainda no Egito. O nosso Deus, Ele é puro e Ele é santo. Nós não podemos servir a dois deuses. Você serve ao Deus ou serve a Mamon? Mamon é uma tipologia do mundo. Servimos a Deus ou ficamos no mundo? Estamos com o pé dentro da igreja ou com o pé no mundo? Deus não aceita meios termos. Então aquela cinza era para ser retirada e colocada para fora. Porque havia lenha para ser queimada ali. Certo? Então havia lenha para ser queimada. Então essa cinza deveria ser jogada para fora. Deixar as coisas do mundo para trás, prosseguir para a santificação, prosseguir para a presença de Deus. O fogo não se poderia apagar sobre o altar. O primeiro fogo quem colocou está aí, depois você não vai ler agora não, por favor, que o tempo já corre. No versículo 23, 24, quem acendeu o primeiro altar em Levítico aí, 9, 23, 24, você vai ver, quem acendeu o primeiro altar foi Deus. Foi o Senhor quem consumiu aquele primeiro holocausto e o fogo ali jamais poderia ser apagado. Então quando você encontra a presença do Senhor, você não tem o direito de deixar este fogo apagar. Dificuldade tem, problemas nós temos sim, mas nós temos um Deus muito maior do que todas as coisas. Aí parece que não, muitas das vezes não entendemos isso, não conhecemos o Deus a quem servimos. O fogo no hebraico é eish, que quer dizer fogo sobrenatural.
É uma teofania do que era a aparição do invisível ao visível. Então era o invisível de Deus, agora o visível de Deus. O holocausto ali, ele só era aceito pelo Senhor quando o fogo consumia o holocausto. Era onde o Senhor aceitava a oferta oferecida ali. Então é o fogo sobrenatural. Teofania é uma revelação da divindade, é uma manifestação de Deus. Então era Deus manifestando ali, e só sabia mesmo que receberia depois a oferta quando o fogo caía dos céus. Em Hebreus 12:19 nos diz: Deus é o fogo consumidor. Então o nosso Deus é fogo, e tem fogo aqui nesta igreja nesta noite, amém ou não? Tem. O holocausto escondia o pecado da ira de Deus. O homem pecava e oferecia, pecava e oferecia. Sabe o que virou? Virou um costume. O povo pegou a manha, pastor, né? A manha do negócio. Não, nós pecamos, nós vamos lá e oferecemos. Nós pecamos, nós vamos lá e oferecemos. E assim o homem sempre estava pecando. E não é assim hoje? Nós viemos na igreja, oramos, pedimos perdão a Deus, fazemos e estamos sempre pecando? Não somos melhor do que este povo, não. Na lei, cada oferta tipificava a morte de Cristo na cruz, uma alusão do que estava por vir. Mas esta expiação, meus amados, ela escondia os pecados, até perdoava, mas não levava o homem de volta a Deus. Era muito bonitinho, fazia toda a expiação, fazia todo aquele rito ali. Fazia todo aquele rito. Talvez escondia o pecado, talvez até Deus perdoava. Mas não levava de novo o homem a Deus, não tinha meios de levar o homem a Deus. Aí o Senhor, vendo isso, Deus faz aqui uma nova aliança com o homem. E eu preciso correr, pastor, vai me desculpar um pouquinho que eu vou chegar. Talvez nós estamos aí, a gente fala, puxa vida, mas o fulano fala muito, mas para quem está aqui o tempo corre, né? Mas eu vou chegar no final aqui, eu chego agora, eu prometo. Então o Senhor faz uma nova aliança com o homem aqui. O próprio Deus, ele se doa aqui, na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Deus, ele se doa na pessoa de Jesus Cristo. Ele é encarnado e gerado pelo Espírito Santo do Senhor. Ele deixa o trono da sua glória, desce à terra, já sabendo que esperava por ele aqui nesta terra. Ele passa ali pelo Getsêmani, né, um lugar de angústia. Abre para mim, por favor, Isaías 53, 4 e 7, é muito, de 4 a 7, eu quero ler isso aqui aos irmãos. Abre aí, por favor, meus irmãos. Isaías 53, capítulo, versículo 4 e 7, deixa eu ler rapidinho aos irmãos. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a sua boca. Este é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Jesus aqui é o sacrifício vivo, é o segundo Adão perfeito, é definitivo, consagrado a Deus, cordeiro sem mancha e sem mácula. Meus irmãos, quando Jesus Cristo vem aqui, mesmo antes dele aqui estar, o altar já estava pronto. O altar já estava pronto, o Gólgota lá, o morro, né, da caveira já estava pronto ali. Na mente de Deus já havia aquilo ali. A cruz já existia antes da criação. 13 nos diz, Ele é o cordeiro antes da criação. Então mesmo antes aqui a cruz já existia na mente de Deus. Mesmo antes de Deus fazer o ser humano, fazer a sua criatura, já estava na mente de Cristo a cruz. A cruz já existia.
E esta cruz, ela é uma madeira, ela é uma lenha. Lembra dos irmãos ali atrás, quando o sacerdote tinha de colocar lenha sobre ali o holocausto para queimar? Esta lenha, ela tipifica eu, ela tipifica você também. Então quando Jesus Cristo ali começa a carregar aquela cruz ali, é os meus pecados, é os seus pecados ali no madeiro. Jesus Cristo vem a esta terra aqui, e mais interessante, pastor, que a justa profissão dele era carpinteiro. E ele vê o seu pai ali, né, toda a vida pregando ali, pregando, fazendo mesa, cadeira, talvez, cama, e usando o prego ali. E ele talvez pensando, né, logo, logo sou eu, logo, logo sou eu. Talvez não teria uma profissão melhor para ele ser, mas ele foi ser carpinteiro. Então você vê que ele sofreu até na mente dele. Até na mente dele ele sofreu. Ele levou sobre si as minhas dores e as suas dores. Meus amados, eu estou terminando. Na antiga aliança, era mais ou menos assim na antiga aliança que nós falamos ali do holocausto. Era um cordeiro para um pecado. Agora que na nova aliança de Deus, né, um cordeiro para uma pessoa, para um pecado. Na nova aliança de Deus não. É um cordeiro imaculado por toda a humanidade. Então é uma diferença muito grande aqui. Só através de Jesus Cristo, só através do próprio Deus vindo aqui a este mundo, que Ele podia unir de novo ao homem. Tudo foi criado por Ele, tudo foi criado por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi seria, irmãos. Sem Ele nada seríamos. Sobre a cabeça dele foi colocada ali uma coroa de espinho. Lembra ali quando colocaram, o sacerdote coloca a mão ali sobre o cordeiro? Sabe, também sobre a cabeça dele foi colocado uma coroa de espinho. O que é isso, pastor? Transferência de culpa. É a minha culpa, é a tua culpa, colocado sobre toda a cabeça de Cristo, sobre Jesus Cristo ali. Transferência de culpa. Era um inocente morrendo por toda a humanidade ali. Temos de dar glória a este Deus, não temos? Temos de dar glória a este Deus. Nós precisamos amar, meus irmãos, a mensagem da cruz. Nós precisamos glorificar ao nosso Deus. Vem um louvor para nós aqui, por favor, que nós já estamos passando do horário. Meus irmãos, com tudo isso eu quero vos dizer, você não tem o direito, eu não tenho o direito de dizer eu não aguento mais. Eu não tenho direito e você não tem o direito de dizer eu vou largar tudo. Eu não tenho direito e você não tem o direito de dizer esta cruz que carrega é muito pesada. Porque foi Ele quem carregou por mim, foi Ele quem carregou por você. O salmista nos diz, por que está batido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Porque está batido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Meus amados, quantos crentes nós temos visto, pastor? Dentro da igreja, de várias igrejas, crentes que se dizem serem crente desviado da presença de Deus. Pessoas que chegam diante da igreja, diante do seu Deus, e muitas das vezes vive uma vida dupla. Muitas das vezes não tem coragem de glorificar o nome do Senhor. Tem coragem de chorar pelo filme que terminou, pela final da novela, pelo final do filme. Tem coragem de pular e gritar pelo seu time, mas não tem coragem de dar um glória a Deus. Para ele é vergonha. Para ele é vergonha. Nós precisamos aprender a conhecer ao Deus, o Deus a quem amado. Meus amados, quanto vale uma caneta na mão de um escritor? Quanto vale um pincel na mão de um pintor?
quanto vale a sua vida nas mãos de Deus. Aí eu te digo, vale mais do que todo mundo pesado em ouro. Deus te ama tanto, 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 que Ele te trouxe aqui nesta noite. Eu gostaria de fazer aqui nesta noite algo diferente, se o pastor me permite. Depois o pastor chama os irmãos que quiserem. Abaixe a cabeça, por favor, a igreja. O Espírito Santo está me incomodando fazer isso aqui. Eu não quero te chamar, você que já é crente aqui na frente, você que conhece a palavra do Senhor. Mas talvez você que está desviado, ou você que ainda não conheceu a Cristo verdadeiramente. Esta é uma noite aceitável, esta é uma noite oportuna. Vamos cantar? Eu quero te dar esta oportunidade, você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida. Por favor, dê um sinal com a tua mão aí. Não tenha vergonha de dizer o amor que você tem a este Deus. Não tenha vergonha de dizer que você ama, que você quer conhecer a este Deus verdadeiramente. Talvez você que está desviado, você que está afastado da presença do Senhor. Hoje é uma noite aceitável. Talvez você saia e você não sabe o dia de amanhã. Se você quer fazer um compromisso com o Senhor, dê um sinal com a tua mão, por favor. E eu vou fazer apelo todas as vezes que eu tiver oportunidade de pregar o Evangelho, mesmo que ninguém se manifeste, mas eu vou fazer. Porque as pessoas perdem a oportunidade de, muitas das vezes, de manifestar a sua fé diante do Senhor, que é quer aceitar a Cristo. Se você entendeu esta palavra, você entendeu que você precisa retornar aos braços do Senhor. Você tem oportunidade nesta hora. No nome de Jesus, eu não quero estar insistindo aqui, mas que Deus possa abençoar a tua vida. No nome santo de Jesus. Deixe o Espírito Santo te tocar aí. Se preciso for, chore, meus irmãos. Talvez quanto tempo você não tem chorado, deixado cair uma lágrima diante de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a palavra do Senhor. E que você possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Se porventura essa palavra não falou em vosso coração, comece a buscar a presença do Senhor. Comece a entender que você precisa conhecer a Deus verdadeiramente. Que Deus abençoe a igreja. Vamos cantar, vamos cantar. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, olha para mim só um pouquinho. Não teria palavra melhor para começar esse primeiro dia de aniversário falando sobre Jesus e sobre a cruz. Essa é a mensagem do Evangelho, é a cruz. É o que Jesus fez por nós. Eu louvo a Deus por essa palavra que o Senhor colocou na vida do pastor. Tudo é a cruz, tudo é a graça, tudo é a bondade, tudo é a misericórdia. Mas tem hora que a gente vai se esquecendo. O versículo que ele leu diz assim: o fogo arderá só aos domingos, só o mês de janeiro.
o fogo tem que arder continuamente, todos os dias. Quem sabe eu estou falando com alguém que o fogo não está ardendo mais. Sempre quando o fogo para de arder, a gente quer achar um culpado. É a igreja que esfriou, é o meu casamento que está ruim, é porque eu estou passando luta. Nada disso. A cruz, ela não te isenta de problemas. O texto que ele leu diz: por fogo arder todos os dias. Primeiro, o sacerdote tinha que tirar a sujeira. O que o sacerdote faz? Ele pegava o pecado do povo e levava Você quer que o teu fogo arda todos os dias? Todo o seu problema? Leva para Deus. Segundo, todos os dias, como ele disse, pega a cinza. A cinza é o passado, a cinza é o pecado, e tira da tua vida. E terceiro, coloca lenha todo dia. Sabe por que o fogo está ardendo aqui? Porque todo dia a gente tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ter comunhão com Deus. E eu não posso terminar esse culto aqui sem orar por algumas pessoas. Você está na igreja, mas o fogo não arde mais. Às vezes você está no altar, mas o fogo não arde mais. Às vezes você tem 10 anos de igreja, 2 anos de igreja, mas o fogo não arde mais. Mas sabe o que eu gosto em Cristo? Olha para mim. Isaías 42, ele fala assim: ele não apaga o pavio que fumega. Sabe o que é isso? Você já foi numa festa de aniversário onde tinha aquela velhinha? Aí você sopra, o que a velhinha faz? Ela apaga. Só que tem gente que quando a velhinha fica só aquela fumacinha, o pavio está fumegando. Tem gente que faz assim, ó. Aí ela não acende mais. Você sabia que tem gente que faz isso conosco? Vê que você está mal, aí vai lá. Tudo começa com a língua, né? Jesus não faz isso. Quando ele vê que a velhinha só está aquela fumacinha, ele faz assim, ó. Aí a velhinha acende de novo. E hoje Jesus te trouxe aqui, não para te apagar, mas é para soltar do Espírito dele sobre você. Jesus quer te acender de novo. Jesus quer colocar o fogo dele na tua vida. E eu queria terminar esse culto com todo mundo aqui no altar. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Se quiser se reconciliar com Cristo, se reconcilie. Mas a gente não pode continuar levando uma vida cristã sem a mensagem da cruz e sem o fogo estar dentro. Nós vamos cantar um louvor, pode ser esse mesmo. Pode ser esse mesmo. E só você que foi tocado por essa palavra tão linda. Não tinha palavra melhor para começar o culto, começar esse aniversário do que essa. Muito obrigado, pastor Dilton, foi boca de Deus. Se você quiser vir até esse altar, pode vir. Agora, se não quiser, pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Jesus está aqui para colocar o fogo de novo. Tem pessoas que vão ter que orar: Senhor, acende o fogo de novo. Senhor, o fogo tem que arder. Eu não quero estar aqui na igreja e não ter fogo, não adianta. O fogo tem que arder, querido. Vamos cantar, vamos cantar. A minha luz, vem cá. a minha salvação, e a ti me renderei. Isso, já tem gente ajoelhado, chorando, pode ficar. Se Deus está nesse lugar, meu amigo. Estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Não precisa temer. Não precisa temer. Oh, Jesus. Meu Deus, tu és santo. Aleluia. Oh, Deus está aqui nesse lugar. Vamos declarar que nós amamos Ele. A mensagem da cruz nós amamos. Aleluia. Tu és aleluia. digno de louvor. Senhor, tu és exaltado. Tu és exaltado, tu és exaltado.
em ti confiarei, eu nada temerei. Será que você pode dizer isso? Em frente eu irei. Será que você pode pois dizer eu isso? sei que vivo estás e um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Oh Deus! Aleluia! 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 Nós te exaltamos, ó Deus. Acende o fogo, Senhor. O fogo tem que arder no altar. O fogo tem que arder no altar. O fogo tem que arder. A minha luz, aleluia. A minha se os pastores, se os presbíteros quiserem orar por alguém aqui, pode orar. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus ao aqui. Teu lado estou. Louvado seja Deus. Em tuas mãos eu nada temerei. Peça o Senhor para acender o fogo. Peça o Senhor para acender o fogo. Tu és santo, ó Senhor. Oh Deus. Aleluia. Adore a Deus. Tu és digno. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra mais uma vez, mais uma vez. Aleluia, só em ti confiarei. Fale isso pra Deus. Fala isso pra Deus. Em frente eu irei, pois eu sei. Só o vocal agora, só o vocal. E um dia quando voltar no refrão, só o vocal.